aqui nesse episódio maravilhoso que a gente vai dividir em algumas partes para falar tudo o que você precisa saber sobre neuropsicologia, mas eu nem vou te apresentar, vou pedir para você se apresentar, Fábio, que olha, E aí, pessoal, tudo bom? Eu fui convidado para a Tami aqui para falar de uma paixão em comum, que é a neuropsicologia, né? Então, para quem não me conhece, eu sou psicólogo formado na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou mestre em neurociências e comportamento também pela mesma instituição. E eu tenho uma especialização em avaliação neuropsicológica pelo Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e o CEPSIC. E atualmente eu atendo, faço psicoterapia e tenho duas clínicas, né? Uma presencial, a Interpsi, e a Living Brain, onde eu tenho psicólogos que são supervisionados por mim. maravilhoso. E é uma honra para mim estar aqui com você. Bora para esse episódio, então, falar de assuntos muito importantes e muito bacanas também, né? O episódio, a honra é toda minha. Obrigado, Tami. Imagina. Eu terminei o mestrado no ano 2000. E daí eu fui fazer meu registro no CRP, e naquela época você declarava a especialidade. Ela perguntou qual é a tua especialidade? Neuropsicologia. Ela ficou me olhando, ela não sabia o que que era. Ah, não tinha ainda. RP, isso foi no ano 2000. Ela foi considerada especialidade pelo CFP, agora eu não vou lembrar, mas acho que foi em 2004, se eu não me engano, que ela foi reconhecida como especialidade. E é interessante isso, porque de certa forma dá uma dimensão assim do ano 2000 de uma funcionária dentro do CRP não saber o que que é para o ano 2004, você já tem uma especialização, você vê que é um negócio que evoluiu muito rápido, né? E eu fico feliz com isso, né? Porque eu vejo a neuropsicologia como uma ferramenta muito bacana, né? E como eu costumo dizer, a neuropsicologia está nadando de braçadas largas em relação à psicologia baseada em evidências, porque a gente sempre trabalhou com evidências, trabalhou com ciência, a gente sempre trabalhou com construto, com análise de dados, com comportamento, com avaliação, implementação e reavaliação. E esse ponto é importante, porque eu acho que, até por parte de psicólogos, acho que não só o público geral, essa redução da psicologia à avaliação neuropsicológica. Ou da psicologia não, da neuropsicologia à avaliação neuropsicológica. O que você acha? O que você acha que é o papel? O que a neuropsicologia faz? O que o neuropsicólogo faz claramente, assim, pra você? Eu acho que existem algumas sobreposições com outras áreas. Na verdade, é uma coisa muito ampla e tem muitos campos para hiperespecialização, né? Então, você pode pegar, por exemplo, ser um cara especialista em avaliação e, quem sabe, aí sendo um terapeuta e intervenção em pacientes psiquiátricos. Mas hoje, pegando o que a gente tem classicamente, idosos, né? Pacientes neurológicos gerais, assim, AVC, neoplasias e outras coisas, e crianças. Assim, a gente já tem três universos bem diferentes assim do que você pode esperar, de como que você vai intervir. Então, as intervenções elas são interessantes na medida em que você pensa que talvez em algum momento vai ter algumas hiperespecializações. Vou dar um exemplo de uma que eu já vejo que é notória, né? Avaliação precoce. Avaliação precoce é uma especialização, uma superespecialização, e ela tem envolvido principalmente conhecimentos na área de neurodesenvolvimento e de fases ou ciclos de desenvolvimento, aquisições nesses ciclos e observações nesse sentido, né? Aí você já entra com uma intervenção, que a ideia da avaliação precoce é ter a intervenção precoce. E essa é uma área que tem progredido muito, não só porque a gente tem conseguido identificar mais cedo crianças com risco de autismo. De certa maneira, a intervenção precoce é uma intervenção que você consegue ver o resultado mais rápido. Então, o que acontece na intervenção precoce é que a gente consegue ter bastante evidências do funcionamento dela, porque o rastreio é mais curto. Agora, outras intervenções dependem de um rastreio mais longo, né? De você acompanhar essas crianças por bastante tempo. Posso só fazer um adendo aqui que eu acho muito interessante nessa coisa de avaliação precoce? Eu trabalhei, primeiramente eu comecei trabalhando com infantil e eu fazia avaliação precoce logo quando eu comecei lá atrás, né? E tem duas coisas importantes que eu acho que às vezes as pessoas acreditam, crenças assim. A primeira é que necessariamente é obrigatória a aplicação de testes na avaliação neuropsicológica. Principalmente quando a gente fala de avaliação Bom, precoce, em alguns casos a gente vai usar, né?
testes específicos, mas a gente trabalha muito com inventário, escalas de comportamento comparativas, e a gente vai fazer uma avaliação geral e muito é da observação clínica, do comparativo. Por É isso uma que eu me avaliação formei, eu precisei de muito estágio observacional. para isso. Isso, por isso que geralmente é acompanhado de muita supervisão. Isso, porque você precisa treinar o olhar clínico mesmo. Você precisa treinar o olhar para enxergar alguns detalhes e você precisa aprender a Isso, descrever e registrar isso. isso, de maneira objetiva, né? Hoje a gente tem alguns protocolos, e aí eu aproveito a tua observação, né, dessa coisa assim, para destacar, a avaliação neuropsicológica não é exclusivamente aplicação de teste. A avaliação neuropsicológica é um processo complexo, onde você coleta dados adequados para investigar algumas suspeitas ou possibilidades, né, e tirar conclusões, ter conclusões a partir dali. E dessas conclusões você encaminhar isso para algum tipo de intervenção ou para um outro profissional que possa dar um encaminhamento por isso, né? Por isso que a gente estava falando dessa coisa da intervenção, né? Porque a gente começou discutindo qual é o fazer do neuropsicólogo. E aí eu diria, em alguns aspectos, o fazer do neuropsicólogo pode estar relacionado com a intervenção. Isso. Ele pode, efetivamente, a partir dos dados que ele coletou, e eu acompanhei alguns pacientes nessa condição, os pacientes chegaram por uma avaliação, e dentro dos encaminhamentos, assim, a gente achava que algumas coisas poderiam ser reabilitadas dentro do processo psicoterapêutico, principalmente quando envolve funções executivas, enfim. Então, alguns pacientes acompanharam. Seguiram acompanhando, né? Outros vieram inicialmente pela avaliação e depois tiveram interesse em praticar psicoterapia. Mas o que eu quero destacar desse fazer do neuropsicólogo é que hoje a tendência é a gente trabalhar com equipe multiprofissional. Eu descobri na avaliação neuropsicológica que você tem que aprender. Eu sou um cara que tem dificuldade em trabalhar em equipe, mas você tem que aprender a trabalhar em equipe, não tem como, né? Você vai ter que ter um fono. E vou te falar um negócio, só Deus sabe a importância que o fono tem, por exemplo, principalmente em quadros de autismo. Eles têm uma sensibilidade muito boa. Você vai ter que ter, muitas vezes, um fisioterapeuta, às vezes, especializado em reabilitação neurológica, ou em habilitação motora, ou alguma coisa assim. Você vai ter que ter um terapeuta ocupacional. E hoje, eu diria assim, um psicólogo não tem nem na sua formação, nem na sua especialização, horas, nem conteúdos significativos para desenvolver muitas dessas habilidades. Por isso que a gente necessita de uma equipe, né? Hoje eu acho que a gente tem que trabalhar, fazendo uma analogia assim, em rede. Eu acho que tem um porém aí, né, que é muito discutido o quanto é óbvia essa necessidade e ela só é benéfica para o paciente, para os profissionais, enfim. Só que ao mesmo tempo no Brasil é uma realidade cara de pacientes que às vezes têm dificuldade nesse acesso, né? Não que não ache em universidades ou no SUS, a gente tem ferramentas, mas é mais difícil, às vezes os profissionais não são especializados, às vezes eles não se conversam. O que que você acha? Eu concordo plenamente com você. Na verdade, o custo, por exemplo, para quem tem uma criança dentro do espectro do autismo, é altíssimo. Não tem isenção de imposto que pague. É um custo muito alto, porque são profissionais. Primeiro, que são profissionais que dependem de muitos anos de estudo para ter uma boa formação, certo? E isso tem custo, né? E isso vai incidir nessas pessoas. A segunda coisa importante em relação a isso é que a renda média do brasileiro é baixa, né? Então, as famílias, elas não dispõem desses recursos. Os planos de saúde brigam pra caramba. Hoje está melhor do que já teve, mas ainda está longe de ser uma coisa que garanta a segurança. Eu também venho falando isso há muito tempo, né? E falei isso, inclusive, alguns dias atrás, alguém me fez uma pergunta dessa natureza. Eu acho que a gente tem que ter políticas robustas em relação a pacientes neurológicos, não exclusivamente neurológicos, mas em especial para pacientes neurológicos. Isso é uma questão importante, assim, porque, de certa maneira, é isso que você está dizendo, né? São custos, eu diria, exorbitantes. Eu vou até abrir uma aspas aqui. Meu filho mais velho tem TDAH, eu tenho também, né? Meu filho mais velho tem do subtipo combinado e é muito claro o quadro dele. Eu achei muito interessante que logo que ele entrou na escola no Canadá, escola pública, em cerca de 20 dias eu fui chamada na escola. Eu não quis me antecipar, ele já tinha um laudo de uma avaliação neuropsicológica feita no Brasil,
mas eu não quis me antecipar, que eu quis deixar pela observação da escola pra ver o que eles traziam, pra não chegar já dando rótulo pro menino. Eu achei melhor. Bom, mas deu um mês, a escola me chamou, falou: olha, a gente tem percebido uns comportamentos assim, assim, a gente tem suspeita, né, de, enfim, de TDAH. E Sim. aí eu falei, realmente, ele foi diagnosticado, traduzi o laudo dele e levei pra escola. A partir do momento que eu levei o laudo do João na escola, assim, eles abriram uma aspas, foi feita a reunião com a professora, a coordenação pedagógica, fizeram todo o movimento, fizeram uma estratégia de ensino para ele, alinhada comigo e com as coisas que eu observava e com o que estava no laudo. E daí eles perguntaram para mim na hora: você acha que a gente encaminha ele, né, para psicoterapia, para medicação? O que que você acha, a linha? E como ele tinha acabado de mudar, era uma adaptação do país, eu consigo manejar as coisas com ele. Eu quis esperar o período de uns 3, 4 meses para ver o que que eu conseguia fazer com ele nesse período de adaptação e ver se necessitava uma outra intervenção. Não foi necessário, ele conseguir trabalhar a autorregulação dele, que é difícil e tal. Mas eu achei muito legal o suporte rápido com que eles deram e abraçaram e mostraram possibilidades. E eu não tive isso nem. Ele estava numa escola muito boa, particular no Brasil, e eu não tive nem perto disso. Então eu achei isso excepcional. É política Eu, pública. é política pública e, bom, eu acho que a gente tem que entender a escolarização como um processo relativamente recente, em alguns aspectos, um projeto mal sucedido no Brasil. Não vou ficar aqui tecendo críticas à educação porque não é o meu estilo, né? Mas eu entendo que muitas questões, principalmente quando a gente fala de neurodivergências, elas têm que estar previstas no plano de ensino. Porque esse é um componente, e aí que a gente não avalia, aí que a gente destaca o duplo impacto econômico. Porque um pai e uma mãe que tem uma criança é neurodivergente, eles já têm que ter um processo de adaptação para conduzir o ensino e o desenvolvimento dessa criança diferente do que as famílias típicas. E nem sempre tem uma receita, então isso envolve um custo já alto para a família, de mobilização dela em relação às suas atividades econômicas. E, paralelo a isso, um custo alto de recursos terapêuticos para que eles possam aplicar nessa criança. E, do outro lado, uma escola que se faz de maluca. Desculpa o termo, não quero ofender as escolas. Eu acho que é uma questão muito de falta de políticas públicas, sim, de falta de políticas robustas e de entender que essas crianças e essas famílias têm que ser contempladas por uma escolarização, Uhum. certo? Daí tem essa discussão do homeschooling, do não homeschooling. Essa é uma outra discussão paralela e eu não vou entrar porque eu não sou a melhor pessoa para discutir isso. Mas a gente tem que, de certa forma, pensar que condições a gente tem para oferecer de escolarização para essas famílias e não só isso, né? Não pensar, desenvolver recursos para isso. Importante essa discussão. E eu acho que, além de um diagnóstico, tanto na questão da escola, quanto, por exemplo, até abordando, né? A avaliação neuropsicológica, gente, não é só para a gente chegar a um diagnóstico. Às vezes a gente não vai chegar a um diagnóstico, mas a questão, tanto na avaliação neuropsicológica quanto processo de escolarização e suporte, deveria ir além do diagnóstico, né? Da gente entender quais são os prejuízos, as dificuldades dessa pessoa, quais são as habilidades dessa pessoa, o ponto forte. E a gente usar tudo isso a favor dessa pessoa. Não é um processo que a gente faz na avaliação e que talvez devesse ser usado na aprendizagem, né? A gente montar um plano personalizado de intervenção, tanto pedagógica quanto psicológica ou de reabilitação, enfim. Eu acho que a professora Natália Dias, ela pode falar melhor disso do que eu aqui, né? Eu acho que, por exemplo, a gente não tem dados claros e robustos sobre o impacto da escolarização no desenvolvimento das pessoas. Eu acho que faltam parâmetros, faltam avaliações. Eu não sei se as avaliações nacionais que a gente faz refletem, eu não sei exatamente o que que elas refletem, certo? Não me parece que os parâmetros são muito claros, assim, é tudo meio uma espécie de vestibular, assim. Eu fico pensando, tá, mas então o que que você está testando? É o quanto que aquela pessoa consegue desempenhar em termos de memórias, estratégias cognitivas mnemônicas numa situação de estresse. Eu fico pensando, mas tudo bem. Eu acho que os parâmetros não são claros e acho que as avaliações, poderia ter avaliações mais acessíveis e baratas para a gente entender, ou pelo menos usar as medidas internacionais de forma adequada para que a gente tivesse parâmetros
juntos para pensar também nas políticas públicas de educação aí de uma forma mais abrangente. Mas, de novo, eu não quero entrar nessa discussão porque eu sou leigo aí, eu acho que existe uma série de questões por trás que eu desconheço, mas falando da onde eu entendo que a avaliação neuropsicológica, né, eu acredito assim que a gente habituou e talvez a psicologia, o início da psicologia no Brasil tenha contribuído um pouco para isso. A gente cultuou assim uma avaliação muito imprecisa. Por quê? Porque uma avaliação precisa é uma avaliação longa. Você tem que ver o efeito daquela aprendizagem na vida daquele indivíduo. Então, você precisa ter um grande número de pessoas sendo avaliadas para que você possa traçar a trajetória de vida delas. Esses estudos de acompanhamento são muito importantes para que a gente pense no desenvolvimento e o que efetivamente pode ajudar dentro da média da população. Esse é um ponto que nos falta, né? Então, eu fico pensando, se já falta esse ponto, essa perspectiva mais de tirar medidas da educação, né? O que dirá quando a gente trabalha com uma coisa diversa, menos comum? Então, eu acho que hoje a gente ainda está num processo muito do faz o que pode, não faz o que é certo. A gente Eu vai fazer, uso muito isso nas minhas aulas. Exatamente o que você falou. fazer o que pode. Vou botar um professorzinho ali, um segundo professor, mas é um segundo professor que até pouco tempo não era nem capacitado, era um estagiário de pedagogia, Exato. ali sem treino nenhum. Estão sempre apagando fogo, né? E não é só na escola pública, tá, gente? Não é. Não, eu acho que a escola pública, em alguns aspectos, está muito mais desenvolvida. Essas políticas, inclusive, há uns anos atrás, eu via de mães, olha, eu tirei meu filho da escola particular e passei por uma pública, porque na pública eu conseguia recursos. Eu também não sei como é que está isso, e não sei se esse cenário é igual em todos os lugares, né? Então, eu posso estar falando uma falácia. Eu tenho muito cuidado com isso, porque às vezes pode dar a impressão, ou também que eu sou especialista em educação, não sei nada, sou leigo disso. Eu trabalho com avaliação e aí eu faço algumas extrapolações e algumas podem efetivamente, apesar de serem plausíveis, estar completamente enviesadas e erradas. É importante isso. Mas o que eu acho que você trouxe para a discussão e para não fugir muito desse foco, que a gente se mantém nessa questão, a gente hoje tem uma situação muito aversiva para as famílias que têm condições de neurodivergências ou condições neurológicas. E aí você olha para o cenário do Brasil, porque você vai ter problema nas duas pontas e às vezes no meio, porque você vai ter idosos, e estamos ficando cada vez mais idosos, mas que chegam muitas vezes com algumas dificuldades cognitivas, né, e em alguns casos avançando para demências. E no outro lado, a gente tem crianças com problema de neurodesenvolvimento, e então a gente tem, se você for olhar para a população em geral, você vai sempre ter algum paciente neurológico por perto. Eu acredito que boa parte das famílias tem um paciente neurológico. Não vou nem falar dos pacientes psiquiátricos, né? Mas, enfim, por perto. Então, a gente tem um impacto econômico muito grande disso. E aí, essa discussão também não sou especialista para fazer, mas ela é importante de destacar, que a gente não está falando de um impacto exclusivamente na questão da saúde. É um duplo impacto na questão da saúde, porque é o impacto de todos esses recursos que tem que gerenciar e o custo desses recursos e como que esse custo impacta na saúde, em especial do cuidador, né? E o quanto que esse cuidador também não consegue produzir. Então, eu acho que é esse ponto que vale a pena a gente destacar para que as pessoas consigam fazer essa reflexão, né? É óbvio que aí a gente entra numa série de questões que dizem respeito a políticas públicas, porque a pergunta e agora é uma pergunta, políticas de saúde mental não deveriam passar pela educação? Melhorando a pergunta, políticas públicas de saúde mental não devem passar pela educação? E principalmente quando a gente fala de crianças, até a gente falando, quando a gente fala, gente, em reabilitação neuropsicológica, um processo terapêutico que funcione, a gente precisa falar de uma coisa que a gente chama de exposição, vamos dizer assim, ou seja, aumentar a exposição dessa pessoa, a criança seja lá, aquelas intervenções que a gente está fazendo. E aí, o que que a gente pensa? A criança, no geral, ela, às vezes fica mais tempo na escola do que em casa ou qualquer outro ambiente. Não tem como a gente não falar de uma exposição, de um plano de intervenção, mesmo psicológico, neuropsicológico, cognitivo de aprendizagem, qualquer coisa que não inclua a exposição dessa criança no ambiente escolar. Então não tem como, ao meu ver, né? Talvez eu tenha sido um pouco reducionista, mas é mais ou menos Não, isso. eu concordo com você, né? E aí você fica falando isso, eu lembro daqueles folclore, né? Das 40 horas de terapia
terapia para crianças do espectro, que não é folclore. O que quer dizer 40 horas de terapia? Quer dizer que o tempo todo essa criança, não é a criança, é a gente tem que estar criando um ambiente que se adeque à necessidade de aprendizagem dessa criança. Não é E um aí é terapeuta 40 horas ali, é tudo modelado assim. por isso que eu acredito muito no treinamento parental, né, Hum, nessas iniciativas Eu de também. trabalhar com a família para que a família seja esse agente terapêutico. Eu acredito bastante, bastante nisso, mas, de novo, a gente joga o problema todo no colo da família. O que eu costumo fazer em devolutiva de avaliação, não sei se faz sentido pra você, mas é pra gente não ficar num beco sem saída com a família, do tipo, tá, tem isso aqui, precisa fazer isso. Ah, não dá, não tem dinheiro, acabou, pra não chegar nisso, é dar ferramentas, é na devolutiva e até no próprio laudo eu dou intervenções que sejam possíveis para aquele contexto. É o que os pais podem fazer, que ONGs ou etc podem procurar, o que dá pra fazer. E às vezes eu vejo que é importante na nossa avaliação, na nossa devolutiva e no laudo, ter um plano de intervenção. É óbvio na teoria, mas eu vejo que na prática muita gente não faz um plano de intervenção praticável. A gente faz alguns encaminhamentos. Às vezes eu faço até pesquisa, assim, para ajudar a família. Principalmente antes eu trabalhava. Antigamente eu fazia um dia da semana eu fazia voluntário em uma ONG e eu fazia algumas avaliações nessa ONG. E lá, realmente, as famílias não tinham recurso, né? Então era bem uma realidade. Fábio, na parte de avaliação, então a gente faz a avaliação, a parte de intervenção, todo esse Nós contexto. podemos fazer a parte de intervenção dentro daquilo que cabe nas nossas competências, né? Mas hoje, dada a necessidade, a diversidade, principalmente quando se fala em pacientes neurológicos, a tendência é a gente trabalhar em equipe. Sim, essa intervenção na parte psicológica, quando a gente tem esse repertório para fazer, o que seria isso, assim? Como que você explicaria a intervenção que o neuropsicólogo faz? Aí a gente tem que pensar em algumas questões, assim, né, em relação às intervenções, né? A gente primeiro tem que pensar que a gente falando de criança, a gente está falando normalmente de habilitação. E nesse caso, assim, né, a ideia de habilitação está muito relacionada a tentar prevenir, né, ou desenvolver alguma habilidade que ainda não tenha maturado. Nesse caso específico, assim, as intervenções podem estar relacionadas a um conjunto de técnicas específicas, né, que geralmente partem da análise experimental do comportamento, o pessoal chama popularmente de ABA, que é a abreviatura em inglês, né? Mas são práticas, hoje a gente tem algumas práticas um pouco mais, características mais ecológicas, por exemplo, como o Denver. Então, é importante que a gente entenda que dentro dessas situações a gente vai tentar olhar para o cotidiano dessa criança a partir de duas perspectivas. A primeira é quais são os atrasos ou quais são as habilidades que não estão instauradas, né? E em que nível que elas estão prejudicadas. O segundo é tentar entender como que isso prejudica a autonomia dela e como é que a gente consegue fazer isso. E aí a gente vai tentar exercitar e criar situações para que elas adquiram e aprendam essa habilidade. A gente vai decompor uma tarefa, vai reforçar nos momentos certos, vai entender quais são os reforçadores dela do ambiente, vai tentar, de certa forma, construir uma série de recursos que visam minimizar aqueles comportamentos que não estão desenvolvidos, estimulá-los de certa maneira, aproveitando o que a gente costuma chamar de janelas de desenvolvimento, que são períodos de maior plasticidade, maior aquisição. Eu gosto de dizer, para a gente sair do preconceito em alguns aspectos, que na verdade o que a gente cria é um conjunto de estímulos do ambiente que estão adequados às necessidades sensoriais e processuais daquele indivíduo, para que ele possa ter uma aquisição de comportamento que nem os demais indivíduos teriam naturalmente. Então, é isso. A gente pode ter programas específicos desenhados para isso, ou mais ou menos desenhados, que podem ser adaptados, né? Alguns protocolos, assim, mais ou menos desenhados, mas que precisam ser, obviamente, adaptados à realidade da criança e ao nível de desenvolvimento. Como muitas crianças apresentam, e aí a gente volta àquela discussão, apresentam dificuldades em mais áreas, por exemplo, na aquisição da linguagem, em aquisição de alguns padrões motores, no reconhecimento e controle das próprias emoções, comportamentos sociais, né? Normalmente vai necessitar de um outro profissional, né? Então, por exemplo, a reabilitação da linguagem é importante
desde que a gente entenda que tem que ter a reabilitação, não, desculpa, a habilitação. A gente entende que vai ter que ter um fonoaudiólogo e o preferência especialista tocando esse processo. Então aí a gente entra nessa outra questão. Além dessa questão dos diferentes profissionais, o processo de habilitação é sempre pensado normalmente em crianças com padrão de neurodesenvolvimento desadaptativo. Então, esse é um dos pontos. O segundo ponto que eu diria que é a reabilitação, ela pode estar ligada a lesões adquiridas. Um indivíduo, de certa forma, teve um AVC, teve um acidente de carro, teve um TCE, teve que fazer alguma cirurgia específica, teve alguma neoplasia, né? Um tumor no cérebro, teve que retirar um tumor, teve que retirar parte do tecido, ou nem tenha sido parte do tecido. Pode ser que ele apresente algumas alterações cognitivas e comportamentais, e nesse caso podemos tentar a reabilitação, ou seja, tentar, de certa maneira, recuperar as habilidades do paciente, né? A gente tem algumas abordagens para fazer isso. Uma delas é o controle ambiental, né? Uma abordagem mais ecológica, que você entende quais são as dificuldades do paciente no ambiente dele e a partir daí você vai construindo estratégias. Ou treino de rotinas, onde, de certa forma, você pode pegar uma determinada habilidade, uma determinada tarefa que exija de uma determinada habilidade e ficar pedindo para a pessoa fazer aquilo. A gente pode ter aí também algumas estratégias de adaptação do ambiente. Tecnologia está ajudando muito a reabilitação neuropsicológica agora, né? Muito. Tecnologias, né? Alarmes, recados, monitoramentos, uma série de fatores. Em especial na reabilitação das funções executivas, né? Até no livro do Malloy Diniz isso, né? Eu não sei se tem alguma atualização disso, mas lá existem alguns estudos, algumas meta-análises que demonstram que, apesar de ter um ganho em termos de tarefa específico de tarefa, isso é uma discussão bastante importante, a generalização dessa habilidade para outras tarefas nem sempre é fácil, né? Por isso que às vezes se opta pelo treino ecológico, mais ligado às necessidades e às demandas no contexto onde o paciente vive, né, também. Então a gente tem esse cenário, né, que é um cenário onde a gente está pensando em relação a uma lesão, um cérebro que sofreu uma lesão. Aí tem aquelas características que você tem que ver, assim, extensão da lesão, das perdas cognitivas. Normalmente tem uma reorganização espontânea, né? Algumas funções podem ir voltando de forma mais espontânea, mas óbvio, se você estimular, você melhora isso, né?